Hello, herdeira maravilhosa! Seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje. Hoje eu vou te apresentar uma maneira de você ser constante dentro dos seus stories, sem ser nada repetitiva e nem precisar ficar horas e horas ali expondo a sua vida, combinado? Então, hoje eu quero que você já pegue aí seu papel e sua caneta. Quero que você tenha objetividade na hora de anotar, né, os pontos aqui da nossa aula. Quero que você compartilhe comigo dentro do Instagram. O meu é @LarissaDantasOF. Você vai me marcar lá. Quero ver suas anotações, quero ver os stories que você tá fazendo, quero acompanhar seu crescimento. Combinado? Então vamos lá. Primeiro passo que a gente vai, né, iniciar aqui a nossa jornada dentro do Instagram Stories é a repetição. Quando a gente está falando de repetição, eu quero sempre que você lembre que a repetição ela vai te ajudar a conectar, com os seus seguidores. Para que é essa conexão? Para você conseguir vender. Você nunca vai conseguir vender se uma pessoa não entende o que você faz, se ela não vê valor naquilo que você entrega, naquilo que você transmite ali para ela. Então, os stories, ele nada mais é do que mais uma ferramenta de venda. E é uma ferramenta de venda muito negligenciada. Por quê? Desde o início da minha jornada dentro do Instagram, eu sempre busquei usar todos os recursos. Todos. Os stories, veio os reels, veio carrosséis, veio as lives, sempre. Por quê? Quanto mais ferramentas você utiliza dentro da plataforma, mais o Instagram vai apontando para você, então você tem mais engajamento. E quando você tem mais engajamento, você tem mais alcance, você tem mais clientes, você tem mais pessoas visualizando o seu perfil. E é isso que a gente quer. As postagens que a gente faz, os stories que a gente faz, tem um único objetivo: alcançar clientes. É isso. Esse é o ponto-chave que você precisa entender e começar a praticar. O que acontece? Lá em 2020, o que aconteceu? Eu comecei a criar os meus primeiros projetos dentro da internet. Projetos esses que eram o quê? Ajudar profissionais da área da estética a se posicionarem, a conquistarem o espaço deles usando, né, as ferramentas da internet, usando o Instagram, o Facebook. E o primeiro curso, o primeiro treinamento que eu criei foi o segredo dos stories. Por quê? Porque eu usava muito os stories com os meus clientes e funcionava absurdamente. Enquanto a gente se matava para fazer 7 postagens no dia, com uma sequência de stories bem estruturada, a gente conseguia vender o dobro. Basicamente era isso que acontecia. E aí eu pensei, bom, qual vai ser meu primeiro curso? Vai ser um curso de stories, que é o que dá resultado, que é o que gera aquele start no seu seguidor para comprar de você. Porque o que acontece? Aquela pessoa que tá te seguindo, ela te segue ali num primeiro momento, e aí de vez em quando um post seu aparece ali no feed. Mas e os stories? Os stories, eles são cronológicos. Toda hora que você posta, você vai chegando ali pra frente, Então, quanto mais você posta, mais vezes você aparece, mais conexão você gera, mais presente com o seu seguidor você está. Então, a possibilidade, as chances de você conseguir transformar esse seguidor em cliente é muito maior do que se você ficar o tempo todo produzindo só conteúdos dentro do feed. Ah,
Larissa, mas tem os Reels, tem os carrosséis. Tem sim. Eles são ótimas ferramentas pra gente usar junto. Só que, quando a gente vai somar, a gente também precisa somar os stories. Ou você vai ficar postando 3 vezes por dia? Gente, postar 3 vezes por dia é desumano. Não dá. É muito mais fácil eu fazer 3 vezes por dia uma sequência de stories, umas fotos com um texto dentro dos stories, do que eu ficar ali o tempo inteiro pensando num carrossel, pensando, gravando um vídeo, escrevendo legendas enormes, do que em 15 segundos fazer uma mensagem para o meu cliente, para aquele seguidor. E essa mensagem, ela pode ser tanto vídeo, como ela também pode ser texto. Não tem problema. Quanto ela pode ser uma imagem com uma legenda, uma frase. Só você fazendo um direcionamento para aquela pessoa, é muito mais fácil fazer isso. Te garanto, é muito mais fácil. Isso aqui é necessário? É. Mas o diferencial para você vender são os stories. É estar ali dia a dia com aquelas pessoas, repetindo. Uma coisa que os profissionais, né, sempre me perguntam: Larissa, eu posso postar o mesmo conteúdo mais de uma vez? Claro que pode. Não são as mesmas pessoas que estão ali assistindo e comentando e vendo aquela publicação. Não. Muitas das vezes, o que acontece? Um vê, 3 não vê. E aí você posta de novo, um outro vai vendo. Claro que você tem que usar o fator novidade, você vai estar ali criando um novo layout, mudando uma palavrinha ou outra para ter uma roupagem nova. Mas, para ter essa roupagem nova, você não precisa ficar criando tudo do zero. Pega referências, pega inspirações, vê o que já deu certo pro seu conteúdo, faz de novo, aproveita, reaproveita. Eu faço isso demais e funciona. Por quê? Porque temáticas virais, elas são muito específicas, elas são muito direcionadas. Então, por que não repetir esses graus de conteúdo viral? É importante você ter isso. Então, assim, muitas vezes o que eu sinto, né, das minhas mentoradas, é que elas ficam com medo. Larissa, eu tenho medo de aparecer. Eu tenho medo do que as pessoas vão falar, eu tenho medo de falar alguma coisa errada, alguma besteira e, enfim, virar chacota. Então, assim, esse medo, ele é um tijolo, uma pedra gigante aí no seu sapato, na sua rede social. Porque você vai precisar dos stories, se você quiser vender muito. E aí, o que a gente pode fazer, né, para facilitar? Já vou dar essa dica bônus para não criar resistência aí para você. Quero que você assista a nossa aula e esteja aberta para começar a colocar em ação todas essas estratégias. Então, o que você pode fazer? Em vez de ficar postando os stories em vídeo, posta em texto. Ou então, usa vídeos sem direitos autorais. Eu uso muito a ferramenta Pexels, eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo o link do site para vocês olharem. E lá tem uma infinidade de vídeos para você utilizar. Então, Larissa, hoje eu vou falar de estética corporal. Lá tem vídeo de corpo, de massagem e tal. E aí você pode colocar e escrever lá o seu conteúdo. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum você fazer isso. O que tem problema é você não fazer, você não usar essa ferramenta de jeito nenhum. Esse é o problema. Porque aí você vai chegar aí pra mim dizendo: é porque a Larissa disse, porque a Larissa falou. Eu estou dizendo pra você fazer. Então faça. Mas eu tenho que postar 50, 60 stories. Calma que a gente vai chegar lá.
Próximo, vamos lá. O que a gente vai ter de diferente dentro da ferramenta dos stories que outras ferramentas não possuem? A conexão de ser instantâneo. Dificilmente você vai ver stories muito trabalhados, com uma imagem 4K e o sol nascendo e uma luz muito maravilhosa e um filtro, nananã. Não. Os stories, eles são orgânicos. O que eu quero dizer com orgânicos? Naquele momento, você tá ali na sua clínica, oi fulano, tudo bem, tananã, tananã. Ou então, você tá ali no seu congresso e aí você começa a filmar, olha só, tananã, tananã. Isso é orgânico. É instantâneo. Aconteceu, postou, aconteceu, postou. Você pode criar uma rotina de stories desse jeito. Ou você também pode planejar. Aí eu vou fazer aqui, vou pegar meu planner e vou colocar lá. Segunda-feira, sequência assim, assim, assado. Terça-feira, sequência assim, assim, assado. Funciona também. Você vai escolher a forma de produzir stories do jeito que você quiser. Todas as formas funcionam. O que não funciona é não postar. Basicamente é isso. Larissa, se eu postar 2 stories por dia, tá bom? Tá. Porque 70% das suas concorrentes não postam. Então 2 já seria, você já estaria na frente. Mas quantos, Larissas, é o suficiente para eu ter um resultado, para eu ter uma visibilidade massa, para eu conseguir ter uma conexão maior com os meus clientes? Eu indicaria de 10 a 12 stories por dia. Que dá por semana em torno de uns 84 stories, né? De segunda a domingo. Claro que isso você pode reduzir, né? Final de semana eu vou postar só 5, só 7, só 3. Dá pra reduzir no final de semana, que geralmente as pessoas estão fazendo outras coisas. Mas na semana, de 10 a 12, é perfeito. E assim, eu não sei se você já se pegou gravando stories, mas parece que em 15 segundos eu já gravei 4. Sendo que cada story só tem 15 segundos. Então é muito rápido fazer 12 stories. Por exemplo, uma coisa que eu faço muito quando eu tô lançando a minha mentoria. Eu pego o tema. Eu vou falar sobre gerar vendas instantâneas com o tráfego pago. E aí eu escrevo todo o conteúdo e depois eu vou fazendo o quê? Cada frasezinha eu transformo em uma lâmina de stories. Cada frasinha eu transformo em uma... Gente, dá 15, 20 stories assim muito rápido. Muito, muito, muito rápido. E basicamente eu não apareço. É só colocando fotos minhas, ou então fotos de bancos de dados, ou um vídeo, um escrito, uma cor diferente. Basicamente é isso. Se você entrar agora no meu Instagram, você vai ver lá nos stories. Tem lá arquivado várias temáticas que eu abordo quando eu tô fazendo nessa estrutura de lançamento de mentoria, de algum programa de acompanhamento. Por quê? Porque as pessoas elas se conectam com muita mais facilidade com os textos do que somente eu ali falando e explicando. Claro que isso é um plus. Você pode acrescentar isso também. Mas, Larissa, eu tenho que ser só uma coisa? Só aparecer ou só texto? Não. Você pode ser o que você quiser. Você é uma herdeira da estética. Você pode ser o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Aqui eu só tô te dando as ferramentas, as ideias, os meios. Você é livre pra fazer do jeito que você achar melhor. E o massa dos stories é que eles só ficam por 24 horas. Então, Larissa, eu não gostei dos meus stories de hoje. Não tem problema. Daqui a 24 horas eles somem e ninguém mais vai ver. Ninguém mais vai ver esses stories. Então, você precisa se atentar a isso também, tá? E aí, vamos pro nosso próximo ponto. Deixa eu só beber aqui uma água. A quantidade de stories importa? Importa. Mas é melhor você ter pouca quantidade do que não ter nenhuma quantidade.
você postar por semana 10 stories, 15 stories por semana, né? Que vão dar aí uns 3 por dia. É melhor do que você não postar nada. Eu digo por mim, sempre quando eu tô buscando um profissional novo ou algum espaço novo, eu sempre olho os stories. Porque pra mim, quando não tem stories, parece que tá vazio. Parece que não é confiável. E muitas pessoas têm essa mesma sensação de que tá vazio. Aí você rola o feed da pessoa e tem lá um post de outubro de 2000 e não sei quanto. Aí você fica, fechou, tá fechado mesmo. Por quê? Porque não é alimentado, porque não tem aquela dinâmica do profissional estar ali também. Então eu quero que você entenda que todas as ferramentas, elas são importantes. Mas você precisa fazer o básico. Ter stories alinhados, ele é o básico. O básico necessário para que você tenha engajamento, para que você tenha pessoas visualizando o seu serviço e que isso gere interesse de compra. Se você chega para mim e diz que não tá vendendo e eu pergunto para você, você tá gravando stories e você diz não, eu nem termino a conversa. Porque é o básico, é o mínimo. É a coisa mais fácil de se fazer dentro do Instagram. Aí você fica aí gastando R$1.000 pra não sei quem fazer vídeo, pra não sei quem fazer carrossel, pra fazer arte top, nananana, e você não faz o básico, que é os stories. Doeu essa, né, em você? É pro seu bem. Essas chineladas são pro seu bem. Continuando. O que acontece? Os stories, né? Na verdade, não é os stories. São as pessoas que assistem os stories. Elas têm horários na vida delas, têm rotina. Como, por exemplo, acordar. Meu público de profissional da estética acorda 10, 9 horas? Não. Eles acordam 7. Então, eu vou postar 9 horas ou eu vou postar 7? Eu vou postar 7. Porque a maioria das pessoas acordam com o celular. Tic, 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 tic. Vou ver aqui, vou ver aqui, vou ver aqui. Então, eu posto 7 horas. Mas se o seu público, ele acorda mais tarde, 9, 10 horas, poste esse horário. Aqui eu coloquei alguns, né, horários assim mais fechadinhos, caso você não tenha ainda o estudo do seu público. Você postando nesses horários 9 horas, meio-dia, 2 horas, 6 horas, 9, 8 horas, já vai funcionando muito bem. E aí, uma coisa muito importante, que pode ter ficado confuso pra você. Eu nunca posto os 12 stories de uma vez. Eu não posto os 12 de uma vez. Eu posto 3, 9 horas, 3, meio-dia, 3, 2 horas, 3, 6 horas, 3, 9 horas. Pra quê? Pra eu estar sempre indo pra frente, a pessoa ficar curiosa pra ver o final daquilo que eu tô falando, daquilo que eu tô fazendo, daquilo que eu tô mostrando. Você precisa despertar essa curiosidade também. Contar coisas pela metade, mostrar spoilers, falar mesmo, daqui a pouco eu volto, a pessoa vai ficar louca esperando, assistindo seus stories 1 milhão de vezes pra ver se você já postou a resposta. Curiosidade. Curiosidade é um gatilho muito bom pra usar dentro dos stories, justamente por quê? Porque a pessoa tá ali o tempo inteiro. Basicamente, as pessoas, elas não vivem a vida delas, elas vivem os stories. Por isso que Mirella, Virgínia, essas influenciadoras têm tanto engajamento, porque elas passam o dia inteiro postando stories. Elas documentam a vida dela nos mínimos detalhes. Óbvio que vocês não precisam fazer isso se vocês não quiserem. Vocês não precisam fazer isso. Mas vocês precisam estar presentes. Outra coisa importante que a gente precisa entender, né? Que os seus seguidores, eles são pessoas. E pessoas gostam de novidade, gostam de surpresa, gostam de bonificações, gostam de experiências. Então, você precisa começar a entender quem é o seu público. Quem é que tá me assistindo aqui? Você pode entender eles através de enquetes. Pega aí seu celular, faz umas enquetes para você ver quem realmente está assistindo os seus stories, se são homens, se são mulheres,
se são pessoas que gostam de estética corporal, de facial, você vai encher elas de perguntas, faz pelo menos 10 perguntas pra você entender quem tá te acompanhando dentro dos stories. Isso vai ser importante, primeiro por quê? Porque você vai tentar definir ali os melhores horários de você postar e também você vai saber como inserir a sua vida, os seus serviços, a sua rotina de atendimento àquelas pessoas. O meu seguidor, ele trabalha de noite. E de dia ele resolve as coisas dele. Então você tem que postar mais de dia, que é quando ele vai estar mais com o celular, né? Assim, espero. De noite, ou então o contrário, no horário comercial, você posta menos no período da tarde, posta mais na hora do almoço, no iniciozinho da manhã, no final da noite. Se o seu público, né, tem insônia, gente, maravilhoso para você postar aí 10, 11, 12, meia-noite. Justamente por quê? Porque você vai ter mais engajamento, mas você precisa conhecer o seu público. Essa não é uma aula de público, então eu tô só explicando algumas coisas pra vocês. Na minha mentoria a gente aborda toda essa parte de persona, entender a fundo quem é o seu cliente, quais são as dores dele, o que você pode estar direcionando para que ele compre mais, para que ele esteja dentro da sua rotina. Mas só de você fazer esses questionamentos das enquetes, as pessoas amam responder. Elas amam. Você vai ver, vai um engajamento assim, bum, lá pra cima. Elas vão responder e a partir disso você vai montar a rotina daquilo que você vai postar. De manhã eu vou postar meu café da manhã e eu indo até a clínica. No horário das 10 horas, eu já vou postar algo relacionado ao serviço que eu tô promocionando na minha clínica essa semana. No meio-dia eu vou compartilhar como foi a minha manhã e já vou dizendo algumas coisas sobre a minha tarde. Aí à tarde posta realizando serviço, posta uma dica ou outra. No final do dia coloca uma caixinha de pergunta, uma enquete, alguma coisa do tipo. Para gerar esse relacionamento, para gerar essa conexão, para gerar esse diferencial. Por quê? Os stories hoje das profissionais de estética são só panfletos. São só panfletos. Inventei até uma dancinha aqui. São panfletos por quê? Porque é só serviço e preço, serviço e preço, serviço e preço. Não são histórias. Histórias. Entendeu? Então você precisa ter essa rotina e você precisa fazer parte. O segredo para você vender, assim, o segredo top master para você vender é fazer o seu seguidor desejar te acompanhar. Ele tem que mandar aquela mensagem no seu direct triste no dia que você não for postar. No dia que você não postar. Por quê? Porque isso quer dizer que o seu trabalho tá dando certo. Que ele tá gostando, que ele tá interessado. E aí aqui eu trouxe 6 tipos, né, de conteúdo que você pode estar fazendo dentro dos seus stories para facilitar realmente a sua jornada. E aí aqui eu coloquei 6 no sentido de você vai postar de segunda a sábado. Segunda, posta os feedbacks dos clientes, resultados. Na terça, poste os bastidores do que você está fazendo, dos procedimentos que você está estudando, do seu menu de serviço, o que está mais interessante para aquela estação. Tipo, agora, as pessoas vão começar a se preparar para o carnaval. Então, vai começar a chover esses protocolos de gordura localizada, de celulite, de estria, porque as pessoas vão querer ir para a praia, elas vão querer curtir o carnaval. Então, fala sobre isso. Mostra os seus resultados sobre isso. Fala sobre como que é. Fazer um tratamento numa estria, como que é. É com equipamento tal, é com produto tal. Mostra. Mostra tudo isso. As pessoas, elas querem ver. Elas têm curiosidade. Aquelas temáticas mais bestas que você acha da sua área,
é o que as pessoas acham mais interessante. Porque elas não sabem. É aquele óbvio pra você que estudou, mas não é óbvio pra aquela outra pessoa. Pra aquele outro grupo, né? Para os seus seguidores, para os seus clientes. Eu recebi até semana passada um print de uma mentorada minha que era a cliente falando: nossa, eu amei porque você me explicou tudo que estava fazendo, eu fiquei super segura porque você foi me dizendo o passo a passo como que as enzimas elas iam agir, tananã, tananã, tananã. Você explica para o seu cliente quando você está fazendo um tratamento nele? Sim, tenho certeza que você faz isso. Por que você não usa a mesma coisa para os seus seguidores, para os seus stories? É a mesma coisa, é a mesma conexão, é a mesma reciprocidade de gratidão que ela vai sentir, que aquele seguidor vai ter. Porque ele já vai ficar mais confiante de tipo, uau, ela domina mesmo. Ela domina esse assunto, quero fazer com ela. E mesmo que essa pessoa não tenha o dinheiro agora para fazer o procedimento com você, ela vai buscar dinheiro para fazer. E se ela for fazer, vai ser com você, não vai ser em outro lugar. Porque ela confia, porque ela gostou, porque ela vê que é diferente. E todo mundo a gente sabe que é diferente. Gente, meu tratamento é diferente do seu, que é diferente da Juliana, que é minha mentorada, que é diferente da Bruna, que é minha mentorada. Diferente da Karine, que agora eu tô prestando consultoria. Totalmente diferente, mesmo que seja o mesmo método e a mesma limpeza de pele, a mesma up de glúteo, a mesma coisa. Mas são pessoas diferentes. O toque é diferente. A sequência, né, de experiência também é diferente. Mas o seu cliente, ele acha que é tudo igual. Se você não falar, ele vai continuar achando que é tudo igual. E aí ele vai ficar brigando por preço com você. E não é isso que a gente quer. Na quarta-feira, história. Contar uma história da sua cliente. Aqui eu tô o tempo todo lembrando de histórias das minhas mentoradas, das minhas alunas. Então eu vou contando pra vocês. Isso é natural, a gente vai lembrando. Mas, por exemplo, a Larissa, eu sou péssima pra lembrar. O que eu faço? Você vai tirar um dia pra pegar uma folha de ofício e vai anotar banco de histórias. E aí vai colocar história da Márcia. A Márcia pesava X quilos e aí fez o tratamento comigo, tananã, tananã, tananã. E aí a foto lá da Márcia, antes e depois. Ah, Larissa, mas minhas clientes não deixam eu revelar nome e tal. Talvez se eu pedir a foto e tirar a cabeça, alguma coisa assim, elas deixam. Então, top. Bota só as iniciais, igual a gente faz nas pesquisas, né? Nos trabalhos científicos. Coloca só as iniciais. Tendo a foto, tendo uma descrição bacana, já é ótimo. Você já andou mais da metade do caminho. Na quinta, postar mais resultados, né? Num formato diferente. Como o estudo de caso, que foi isso que eu falei. A Márcia perdeu não sei quantos quilos, fazendo acompanhamento com X e Y, dieta, nananana. E você vai falando sobre a evolução. Porque 80% das pessoas que têm dificuldade em perder peso são sempre as mesmas coisas. É um problema, né, metabólico. Ou então é um problema mesmo de relacionamento com a comida, que isso acontece bastante. Ou então ela ainda não sabe o que de fato vai precisar fazer para emagrecer. Muita gente acha que para emagrecer é só caminhar. Só que não, para emagrecer a única coisa que você tem que fazer é déficit calórico. E usar, né, realmente as ferramentas certas, estéticas, para ao longo desse emagrecimento você ter qualidade, você conseguir acelerar tudo isso. Então você vai conquistando as pessoas através das histórias, através das transformações que você vai gerando também. E aí na sexta, menções, que seria o quê? Você compartilhar stories das suas clientes, ou então você compartilhar
alguém te mencionando sobre o seu serviço, enfim. Ou então pode ser só mesmo um print do WhatsApp da pessoa falando que gostou do atendimento, que teve resultado, algo positivo que gere inspiração. E aí no sábado eu coloquei na opção de rotina, de você mostrar a sua rotina no final de semana, você com seu filho, com seus cachorros, com a sua família, ou então você sozinha tendo o seu me time, né? Fazendo a sua caminhada de manhã, assistindo o seu Netflix, lendo o seu livro. O que você achar melhor é a sua rotina e ela é única. Não tem como você querer ficar inventando a rotina da Pugliese. Não. É a sua rotina. É aquilo que você faz, da forma que você faz. Não precisa inventar personagem, pelo amor de Deus. Não precisa inventar personagem nos stories. É só você sendo você e mostrando o seu trabalho. É exatamente isso, tá? E aí, esses 2 recursos aqui são os meus favoritos na hora de produzir stories. Por quê? Porque aumenta, assim, estratosfericamente as suas visualizações. Que são, primeiro, as enquetes, que eu já mandei aqui uma estratégia pra você. E aí, por exemplo, Larissa, eu vou fazer uma sequência de stories, de 4 stories. Em um, coloca uma enquete. Você concorda com isso? O que você faria nessa situação? Ou então, no final do dia, todo final do dia, você colocar uma enquete. Ou então colocar uma caixinha de perguntas. Eu sempre gosto de abrir caixinha de perguntas dia de quarta-feira. Que é o dia que eu tô mais livre. É o dia que eu vou conseguir responder. Não adianta nada você abrir uma caixinha de perguntas e não responder. As pessoas não vão mais perguntar. Mesmo se eu só receber uma pergunta na caixinha, ótimo. Vamos lá responder. Independente. Você precisa responder. Para que você gere esse movimento. Para que você veja essa interação e que o Facebook e o Instagram, ele também entenda que as pessoas estão se relacionando com você. Você precisa entender que a rede social, ela é social. Então, tem que ter uma troca, tem que ter ali um mecanismo das pessoas interagirem e estarem com você. Ficou claro o que realmente você precisa para fazer os seus stories, para postar, para estar presente ali dentro da ferramenta? Eu espero que sim. Mas, caso você tenha alguma dúvida, coloca aqui embaixo dessa aula. Coloca aqui ou me chama no direct, se você tem vergonha de comentar aqui também. Me manda lá no Instagram, é @LarissaDantasOF, que eu vou te ajudar, que eu vou te responder. Como eu sempre falo, eu tô aqui para contribuir, compartilhar um pouco com vocês do meu conhecimento. Se vocês quiserem algo mais direcionado, eu tô com as vagas abertas da minha mentoria, eu quero acompanhar de pertinho o seu crescimento. Na mentoria a gente pega, as nossas mãozinhas, une e vamos trabalhar realmente em prol do seu sucesso, em prol daquele resultado que você tá buscando. E a minha mentoria, ela é individual, A gente vai estar trabalhando juntas, focado naquele resultado que você quer. Também, se você quiser saber mais, tem um link aqui embaixo para falar com a equipe, eles te passam direitinho como que funciona a mentoria, como que é esse acompanhamento. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência única para você, assim como vai ser para mim. Todas as vezes eu me envolvo muito com as minhas mentoradas e eu ver aquele crescimento, ver aquele resultado aparecendo, assim, para mim é gratificante. Mas chega de papo, Acho que a aula já foi longa demais. Quero ver suas anotações, compartilha lá nos stories que eu quero ver, eu quero te repostar. Quero analisar também um pouquinho o seu perfil, te dar umas dicas aí, quem sabe. Combinado? Um beijo, a gente se vê aí na próxima aula.